Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia de filosofia e esse vídeo de filosofia a gente vai falar sobre os filósofos sofistas, tá? Uma escola de filósofos. E além disso a gente vai falar também nesse vídeo sobre Sócrates e Platão, dois dos principais filósofos da Grécia Antiga. Na minha opinião, os principais filósofos da Grécia Antiga. Tá? Vamos começar? Roda a vinheta aí. Esqueci, não tem vinheta não. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos sofistas, tá? Os sofistas, eles apareceram num momento histórico em que a democracia na Grécia, né, em Atenas, vivia o seu auge. Era aquela época de que todos os cidadãos não só tinham direito ao voto, mas tinham direito à palavra, onde as assembleias do Senado, tudo eram feitas na ágora, tá? Para quem não sabe o que é ágora, é uma praça pública. Então os senadores iam para lá, as assembleias iam para lá e todo cidadão tinha direito à palavra, podia expressar a sua palavra, né? Eles podiam discutir questões políticas e econômicas, né? da cidade, da polis. E essas habilidades, né, argumentativas, essa dialética, tá, dos cidadãos tornaram-se um bem muito valioso que favoreceu o desenvolvimento de uma cultura, tá? E essa cultura é a cultura dos sofistas. A gente vai ver que os sofistas, eles cresceram muito com essa questão de dialética. E o que é dialética? Dialética é quando você tem um conflito de falar, né, um oral, originado de contradições, tá? Se você vê uma pessoa falando que aquele carro é azul, na dialética você cria virtude, você cria características para fazer com que a pessoa pense outra coisa. Não, aquele carro não é azul, aquele carro é preto por isso. E esse momento na Grécia é um momento de democracia, todo mundo tinha sua palavra. Então o desenvolvimento dessa dialética, o desenvolvimento do falar, da oratória, foi muito grande, tá? Então quem eram, na verdade, os sofistas? Os sofistas eram professores, eram filósofos, professores que viajavam em todo o Império Romano, né? Grego, em toda a Grécia Antiga, e eles vendiam os ensinamentos práticos da filosofia, vendiam mesmo, tá? Por dinheiro, mercadorias, e eles ensinavam o que para as pessoas? Como estava muito na moda a retórica, como estava muito na moda a oratória, os sofistas, eles viram uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso, e ensinava pessoas com dinheiro, claro, a quê? A saber falar, entendeu? A saber fazer a oratória, fazer essa retórica, saber contradizer, mostrar a sua opinião e mudar a opinião dos outros. Eles eram especialistas nisso. Então eles ensinavam a habilidade da retórica, né, a oratória, e tinham o objetivo de desenvolver o poder de argumentação para que cidadãos conseguissem persuadir as pessoas nas assembleias em favor de seus interesses. O que aconteceu então? Os sofistas, se você tinha algum interesse, você fosse um comerciante, você queria que uma lei fosse aprovada, então você ia lá para a Ágora no dia da assembleia e ia falar. Mas antes de falar, antes de fazer a oratória, você contratava os sofistas, eles te ensinavam exatamente como fazer. Aí você ia lá e conseguia mudar a cabeça dos governantes, beleza? Então, o cara que contratava os sofistas tinha dinheiro. Os caras eram playboy, né? Tudo playboy. Então, tudo acabava vindo para eles acabavam conseguindo tudo, porque eles tinham uma retórica boa, eles tinham uma oratória boa, e eles acabavam persuadindo
o pessoal os senadores, os governantes da época durante as assembleias nas ágoras, tá? Só aí a gente já vai vendo como a divisão de classe, né? Porque o cara que é pobre, ele não tem como contratar um sofista para poder aprender a ter aquela boa oratória para convencer os governantes. Então esses eram sofistas. Cara, esse grupo de sofistas foi muito mal visto por filósofos mais raízes, tá? Tipo Sócrates. Sócrates não suportava os sofistas, porque ele acreditava que os sofistas, além de vender, ganhar dinheiro em cima da filosofia, eles começaram a ver que os sofistas, independente da verdade, eles achavam que tudo era relativo. Então, por que eles achavam que tudo era relativo? Falava que tudo era relativo para quê? Para poder vender mais os seus serviços. Então, o que eles faziam? Quando eles vendiam o serviço dele, independente da pessoa estar certa ou não, que está do outro lado, ele sempre fazia retórica. Opa, você está errado. Fazia parte do trabalho dele falar que está errado, independente se era verdade ou não. Isso deixou Sócrates muito chateado com esse relativismo, entendeu? Que o relativismo está muito próximo da mentira. Concorda comigo? O relativismo é próximo da mentira. Beleza? Deu para entender? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso na frente, tá? Então, a repercussão dos ensinamentos. Ali a gente vê nessa figura que os filósofos buscavam a verdade absoluta. Essa era a essência dos filósofos, achar a verdade absoluta. Mas os sofistas não. Eles buscavam vários pontos de vista. Para ele, o homem, para os sofistas, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, o homem diz se é verdade ou se é certo. É sempre o homem que diz. Na verdade, os sofistas eram malandros, cara. Os sofistas, na verdade, não eram boas pessoas, porque, na verdade, eles queriam vender. Se eles falassem assim, opa, essa é a verdade absoluta, como é que eles iam vender a retórica deles? Entendeu? A intenção mesmo era ganhar dinheiro, por isso que eles começaram a desenvolver o relativismo, a desenvolver de que o homem que traz se é certo ou errado. Já Sócrates fica pistola e começa a falar, as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. Aristóteles não, Sócrates falava isso. Os filósofos sérios falavam isso. E os sofistas queriam desvirtuar isso, tá? Então, qual foi a repercussão dos ensinamentos dos sofistas? Essa característica de ensinamento do sofista favoreceu o surgimento das concepções filosóficas e relativistas sobre as coisas. É o que a gente estava falando. Para o relativismo, não existe verdade absoluta. Tudo é relativo ao indivíduo, a um momento histórico e a um conjunto de fatores e circunstâncias da sociedade. Na minha opinião, foi o que eu falei para vocês. Essa ideia de relativismo sobre as coisas do sofista era mais uma malandragem para ganhar dinheiro, para poder vender a sua retórica, a sua oratória, já que o conceito da filosofia era achar a verdade absoluta. No caso do sofista, nunca se acharia a verdade absoluta, e sim a verdade relativa. Posso estar errado, mas essa era a minha opinião, tá? Para os sofistas, as opiniões humanas não podem se resumir a uma verdade absoluta, entendeu? Tem que pensar, tem que filosofar. Opa, calma aí. Aí aqui a gente vai falar os principais sofistas. A gente tinha Protágoras e o Gorgias, tá? O Protágoras falava, o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o relativismo. Ele tá aí falando de relativismo. Ele defende o subjetivismo, ou seja, qualquer tese pode ser falsa ou verdadeira, dependendo da ótica de cada um, dependendo do universo de cada um. Gorgias falava, o ser não existe.
Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Nisso ele defende o quê? O absolutismo, o ceticismo, não acreditar. Ou seja, tudo é falso. Não existe nada além de opiniões pessoais sobre a realidade externa. Aí ele cita Parmênides. Lembra de Parmênides? Do período pré-socrático? A gente falou muito no Parmênides aqui, que Parmênides ele tinha a doxa, que era a opinião, e a aletheia, que era o quê? Que era a verdade absoluta. Então Gorgia, ele não acreditava na aletheia, ele acreditava na doxa. A mesma coisa que o Protágoras, a mesma coisa que os sofistas, tá? E aí foi o que a gente falou, os sofistas eles começaram a ter uma repercussão muito negativa nos ensinamentos. Platão, quem era Platão? Platão era o discípulo de Sócrates. Platão e os outros filósofos, né, mais sérios, criticavam as ideias deles de relativista sob o argumento de que existe apenas uma verdade, a aletheia, cujo significado é o que não é oculto. Se não é oculto, é verdade absoluta. Ok? Para ele, os sofistas se concentravam em pseudos, que significa falso, ilusão, doxa. Lembra de doxa em Parmênides? Para ele, os sofistas, então, na opinião de Platão, na opinião de Sócrates, era tudo uma ilusão o que eles faziam. Uma ilusão que muitas vezes, combinado com o fato de cobrar para isso, para ensinar essas técnicas, ficava parecendo charlatanismo, né? Com o decorrer do tempo, o termo sofista ganhou um sentido negativo de impostor ou enganador. Com o tempo, quando foi acabando os sofistas, as pessoas começavam a usar, aquele cara é mó sofista, entendeu? Que ele é mentiroso. Acabou acontecendo isso. Motivo pelo qual hoje se usa a palavra sofisma para expressar um raciocínio aparentemente correto, mas que na realidade é falso, geralmente usado para enganar alguém. Então vamos falar um pouquinho de Sócrates, cara. Como eu já falei, eu não sei se eu falei para a turma de vocês, mas por que Sócrates é o cara, velho? Sócrates era tão cara que ele existia o pré-socrático, o socrático. Pô, o cara é tão bom, velho. O cara é tipo Jesus Cristo, né? Tem antes de Cristo, depois de Cristo. O cara divide a filosofia em antes e depois de Sócrates. Pô, mas por que o cara era isso? Porque Sócrates foi o primeiro a pensar no ser dentro. Foi o cara que chegou e falou, galera, lembra dos pré-socráticos? Antes de Sócrates, os pré-socráticos diziam o seguinte: a natureza, a ideia deles era cosmologia. Eles só pensavam na natureza, como originou o mundo, como Arqué, lembra da Arqué, das substâncias, matéria-prima que origina todas as coisas no mundo. Então Sócrates chegou e falou assim: vamos parar com isso. Para de pensar em natureza e vamos pensar nos pensadores, vamos pensar na gente, na parte interna, no ser. Todo mundo ficou, caralho, esse cara é bom. Então Sócrates é o cara. A partir daí, tá? Todo mundo começou a pensar no ser, como pensar na parte interior do ser humano. Então é exatamente isso que está falando nesse textinho, né? Ele abandonou a ideia de explicar a natureza que os pré-socráticos tinham e concentrou-se no problema do ser humano. Beleza? E Sócrates, ele ficava sempre nas ágoras, tá? Ele pegou o auge, ele era do auge, né? Da democracia, e ele vivia nas ágoras, né? Para quem não lembra o que é ágora, são as praças públicas lá em Atenas, na Grécia. E ele estava sempre conversando com os jovens, sempre dando demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, unir o saber ao fazer, a consciência intelectual e a consciência prática,
ou moral, beleza? E agora a relação entre Sócrates e sofistas, a gente já viu que não é uma relação muito boa. Ele criticava muito os sofistas, porque achava que o conhecimento não é uma mercadoria. Ele achava que a filosofia não é para vender, não é para ficar na esquina, no meio da ágora, vendendo a filosofia, tá? Enquanto os sofistas ensinavam a retórica, Sócrates ensinava de graça a dialética. Olha a diferença. Sócrates ensinava a dialética, o diálogo crítico, e os sofistas ensinavam a retórica. O que é a retórica? A retórica é você responder exatamente ao contrário do que o cara está respondendo. Então, por isso que os sofistas passavam uma ideia de ele só está ali fazendo o contrário do que você fala, entendeu? Basicamente assim, político, né? Uma coisa bem política. Sócrates não, o diálogo era crítico, o diálogo era para fazer você entender as coisas e chegar à aletheia, e chegar à verdade absoluta. Já o sofista não, só se preocupava em responder o que o outro falava, entendeu? Se o outro falava uma coisa, você ia lá e respondia, independente se ele estava querendo chegar à verdade absoluta ou não, ou seja, o relativismo, ok? Também criticava o relativismo, né? Porque pensava que a opinião é uma expressão pessoal, mas que o conceito é universal, ou seja, a pessoa ter uma opinião não significa que ela seja válida. Se a pessoa tem uma doxa, não significa que aquela opinião é a verdade absoluta para Sócrates. Agora, para os sofistas, aquela opinião dele é a verdade absoluta dele, entendeu? Para eles, o relativismo. Já Sócrates acreditava que existia uma verdade absoluta para todos, ok? Deu para entender, galera? Sócrates, sofistas, deu mesmo? Se não der, vocês falam. Agora, como Sócrates trabalhava? A dialética do Sócrates era assim, ele dividia a dialética dele como refutação, ironia ou maiêutica. E a maiêutica são dois passos. Primeiro ele começava assim, ele começava a conversa assim, a dialética assim, a oratória assim. Etapa em que o filósofo levantava os questionamentos. Ele interrogava seus interlocutores sobre determinados temas, formulando-lhes perguntas e procurando evidenciar suas contradições. Seu objetivo era fazê-los tomar consciência profunda de suas próprias respostas. Tá. Então ele chegava ao seguinte, o pessoal chamava de ironia esse primeiro passo. Então ele queria, por exemplo, o carro era vermelho. Ele chegava e falava para a pessoa, esse carro é vermelho, qual a cor desse carro? Esse carro foi comprado aonde? Ele ia ironizando, refutando. Depois chegava no método da maiêutica. E o que era maiêutica? Maiêutica era fazer com que a pessoa mesmo desse a resposta. Tá? A pessoa, para falar que aquele carro era... Ele nunca falaria que aquele carro é vermelho, Sócrates. Ele fazia com que a pessoa chegasse a aquela questão. Então é a etapa em que ele propunha uma nova série de questões com o objetivo de ajudá-los a formular suas próprias ideias. Por isso essa fase é chamada de maiêutica, termo que em grego significa arte de trazer à luz. Por exemplo, ele chegava e começava a perguntar, mas esse carro, ele é parecido com um tomate, não é? Ele é parecido em relação, claro, a cor. Eu já chamei ele até de tomatinho uma vez. Putz, ele tá fazendo com que o cara, fale o que ele quer que ele fale, mas sem dar resposta. Essa é a técnica da maiêutica do Sócrates. E os questionamentos do Sócrates, o que o Sócrates falava muito, né? Ele falava muito de justiça, o que é justiça, qual a essência do ser humano, o que é o bem, o que é a virtude. Então o Sócrates era preciso entender, para ele é preciso entender a essência do ser humano, ok? A verdade e a essência para Sócrates. Sócrates dizia: a alma é a essência do ser humano. É ela
a razão, a consciência moral e intelectual que guia o homem. Ele pregava o autoconhecimento, ressaltava a importância de as pessoas conhecerem os conteúdos de suas próprias mentes. Por isso que Sócrates foi tão respeitado e tão revolucionário, né? Ninguém nunca havia pensado na essência do ser humano, o que é realmente o ser humano, como que o ser humano pensa em relação à sua alma, ao contrário dos sofistas, né, que acreditavam nesse relativismo, que tudo pode ser verdade individual, verdade pessoal. Sócrates acredita que há uma verdade universal. Sócrates chegava e falava assim, tem uma verdade que é para todo mundo, acima do ponto de vista. Ou seja, para Sócrates o importante era a aletheia. E o que era a aletheia? A aletheia, verdade absoluta, verdade universal para todos. E para os sofistas o importante era a doxa. Lembra da doxa? Que Parmênides falou, doxa é a opinião de cada um. Então, tais verdades são as essências dos conceitos, justiça, bem, e essas essências nada mais são do que definições verbais, ok? Então, Sócrates dizia, sem uma definição universal, aceita de um determinado conceito, nós não somos capazes de avaliar se ele é benéfico ou não. Se cada um tiver a sua opinião, se não temos uma definição acurada e universal de justiça, como ensinar a justiça? Como saber se a justiça é benéfica? Como analisar atitudes limites para saber se são justas ou não? Para mim pode ser, para você não. Para mim pode ser uma coisa, para outra coisa. Para ele era difícil entender essa questão de relativismo. E as frases mais famosas de Sócrates, com certeza a mais famosa é conhece-te a ti mesmo, porque essa frase revoluciona essa questão do ser, né? Foi com essa frase que ele deu um cutucão, que ele cutucou os pré-socráticos. Larga esse negócio de natureza, cara, para de pensar em natureza, vamos falar da gente mesmo, beleza? Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, né? Também acho. Só sei que nada sei. Sócrates, ele tinha esse lance de que para você chegar a ter a principal inteligência de uma pessoa é admitir a sua própria ignorância, saber admitir seus próprios limites. Essa é uma pessoa sábia, essa é uma pessoa que realmente é inteligente. Porque não adianta você falar, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você sempre vai ter o seu limite de ignorância, certo? Foi aí que ele fala, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Até que veio a morte de Sócrates. Como que ele morreu? Aqui vocês veem aqui ele tomando veneno, ele fazendo uma dialética, e os outros filósofos desesperados que ele vai morrer tomando veneno. Os questionamentos de Sócrates causaram incômodos e levaram a ser acusado de ser injusto com os deuses da cidade e corromper a juventude, porque Sócrates ia muito atrás dos jovens para mudar a cabeça deles em algumas situações. Então, após ser julgado, foi condenado a beber cicuta, um veneno que era mortal. Aí ele acabou morrendo tomando cicuta. Aí vocês podem ver uma ilustração de como foi esse dia. Bem legal. Daí, Sócrates morreu. E o que aconteceu, cara? Sócrates, para você saber se uma pessoa entende de filosofia ou não, você fala assim, cara, eu li um livro de Sócrates muito bom. O cara, que sério? Você leu um livro de Sócrates? Eu li também um livro de Sócrates, não sei o que. Mentira, Sócrates nunca escreveu. Sócrates odiava escrever. Ele achava que escrever demoraria muito para chegar até as pessoas. E até porque eles viviam numa época das ágoras, né? A época de você podia ir para essa pública e falar. Então Sócrates não escrevia em hipótese alguma, ele não perdia tempo, ele não perdia tempo, por isso ele tinha um discípulo. E o discípulo dele era o Platão, era o cara que escrevia tudo. Tudo que a gente sabe de Sócrates, a gente leu através de Platão.
tá? Então Platão foi o discípulo dele, fundou uma das primeiras, acho que foi a primeira universidade do mundo, né? A Academia, e teve como principal obra Diálogos Socráticos. Aí a gente já vê diálogos socráticos, tudo que ele conversava com Sócrates, Sócrates passava tudo para ele conversando, em hipótese alguma escrevendo. Só que Platão tinha pensamentos também dele, só dele, muito importantes, que a gente vai ver aqui, que é o dualismo platônico, o mito da caverna. O mito da caverna é até o meu TCC da Faculdade de Filosofia, e o Demiurgo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara, sobre Platão, o principal discípulo de Sócrates. Então, uma das coisas mais importantes de Sócrates é o dualismo platônico, né? Ou teoria das ideias. Lá ele diz que o mundo ele é dividido em dois: o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo inteligível é a mesma coisa que o mundo das ideias, tá? Então, o que é o mundo inteligível? É o que conta para valer, é verdade. O mundo inteligível é verdade, lá que encontramos a essência de tudo que existe. É um plano superior, fora da Terra. Só pode ser percebido pelo intelecto. São ideias perfeitas, objetos materiais que usamos no dia a dia, mundo da sabedoria e conhecimento. Esse é o mundo inteligível. E em contrapartida, a gente tem um mundo sensível, que é o mundo verdadeiro, o mundo do plano terrestre. É o plano terreno que vivemos, mas é tudo aparência. Presta atenção nesse copo. Esse copo, percebendo sua ideia, a gente percebe o mundo sensível pelos 5 sentidos, pelo tato. E o mundo inteligível? O mundo inteligível, eu penso nesse copo, um mundo abstrato, um mundo superior, o mundo superior à Terra, tá? Só percebido pelo intelecto. Então eu posso ver esse copo no mundo inteligível, no mundo das ideias, ou no mundo sensível, que é aquele que eu sinto, que eu toco, e eles são falhos, ok? O mundo sensível é falho. Eu posso quebrar ele, deixar cair e quebrar. Eu posso sentir uma coisa errada, sentir um cheiro estranho, entendeu? Mas no mundo inteligível ele é perfeito. Ele é um plano superior à Terra que só é percebido no intelecto, só nas nossas ideias. Deu para entender? O mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Esse é o dualismo platônico, é a teoria das ideias de Platão, que vai nos levar ao quê? A teoria da caverna. Alguém aqui já deve ter ouvido falar na teoria da caverna de Platão. Alegoria das cavernas também se fala muito. Vou contar aqui essa teoria da caverna. Platão, ele dizia o seguinte: ele usava uma metáfora. Ele usava uma metáfora para explicar algumas coisas. Por exemplo, ele dizia assim: imagina uma caverna. E por exemplo, tinha alguns prisioneiros na caverna que já tinha nascido nessa caverna, nasceu nessa caverna, e a única coisa que eles conseguiam ver fora da caverna era a sombra deles. Por quê? Porque tinha uma fogueira, eles estavam presos, eles nasceram ali, nunca viram o mundo real, ficaram presos na caverna, tinha uma fogueira, essa fogueira fazia sombra e que saía para fora da caverna. Então, para eles, para os prisioneiros, o mundo era o quê? A sombra deles. Para eles, só existia a sombra deles. Entendeu? Então, eles nunca tinham visto o mundo real. Para eles, o mundo real é aquela sombra. Até que um conseguiu fugir, depois de 30 anos ali, ele conseguiu fugir pela primeira vez, ele saiu da caverna. Aí ele conheceu o mundo real. E ele ficou louco, ele começou a ficar louco, porque ele olhava o mundo real e ele começava a projetar, ele antes projetava o mundo real só com aquela sombra. Aí ele ficou tão louco com aquele mundo real, com pessoas, ele não acreditava que existia aquilo. Por quê? A vida inteira ele tinha uma percepção de mundo real. Aí ele voltou para a caverna e contou para os outros
Os outros estavam presos na caverna e nenhum deles acreditou. Eles não acreditavam, em hipótese alguma, que existia pessoas como eles, que para eles só existiam sombras. Para vocês terem uma ideia. Aí você vê como o mundo se divide em dois: o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Você fazendo essa metáfora, você vê que a sombra, quando eles estão presos lá desde que nasceram, a sombra mostrava um mundo sensível, beleza? Era o mundo que ele estava vendo, é o mundo que eles acreditavam ser, é o mundo que ele acreditava ser. E quando ele saiu para o mundo real, ele viu o mundo inteligível, ele viu o mundo como realmente é, ok? Então, quando a gente fala sobre a filosofia platônica, a primeira coisa que a gente pensa é o mito da caverna. Então vamos lá analisar melhor o mito da caverna. Vamos analisar os prisioneiros. Os prisioneiros que estavam ali, que nasceram ali, ele é, na verdade, a massa que não busca o conhecimento. As pessoas normalmente que não corre atrás de conhecimento, não está nem aí, independente se tem poder aquisitivo alto ou baixo, mas que não procura o conhecimento. E quem controla as sombras, por exemplo, o fogo? Pessoas detentoras de conhecimentos que manipulam a massa. Vocês entenderam que o fogo, ele está ali e ele controla as sombras. Então, ele detém o conhecimento e fica mostrando só aquela sombra, beleza? Mostra só aquela sombra. A caverna toda, nossa própria mente, limitada pela percepção dos sentidos. A própria caverna, ela delimita aquilo, deixa a nossa mente pequena e que não deixa a gente crescer, expandir o pensamento. A saída da caverna, quando ele sai da caverna e vai para o mundo real, a saída da zona de conforto. Ele saiu daquela zona de conforto que a mente traz pra gente, e o raciocínio lógico e crítico em busca da luz. Agora, se ele aceita, dificilmente, tá? Ele aceita o mundo real. Por quê? Porque ele passou a vida inteira naquela zona de conforto dentro da caverna e ficou olhando o quê? Só as sombras. Para ele, o mundo é só as sombras. Dificilmente ele vai aceitar aquele mundo real. E a luz do sol? É a luz que ilumina a consciência. Quando ele sai da caverna, ele ilumina a consciência dele, causando grande desconforto. Afinal de contas, ele estava dentro da caverna só vendo aquelas sombras, era bom demais. Ele estava na zona de conforto. A luz traz um desconforto no início, mas depois desperta aqueles sentimentos para a visão mais abrangente do mundo. Agora cabe cada um com o seu intelecto, com o seu psicológico, para quê? Para aceitar ou não essa realidade. É difícil, mas ver que metáfora maneira, o mito da caverna com a realidade, é bem legal, né? E também, Platão falava muito do demiurgo. Para Platão, demiurgo era o Deus que ordena a matéria original da forma ao universo físico. É o cara que ele acreditava que tinha um Deus que fazia aquela transição do mundo inteligível e do mundo sensível. É como um fabricante que cria ele próprio a alma do mundo. Demiurgo platônico é um ser situado entre os dois mundos, o mundo das ideias e o mundo sensível, colocado no cume do universo físico como um reitor. Ele governava, Demiurgo governava a partir do momento em que o mundo era sensível e o mundo era inteligível, ou o mundo das ideias. Gente, eu vou ficar por aqui. Essa foi a nossa aula de sofistas, Sócrates e Platão. Um abraço a todos. Até mais.